O ar aqui dentro é rarefeito, pesado com o cheiro residual de café e a leve fragrância de pinho do produto de limpeza que Carlos insiste em usar na sala de estar. É um cheiro de casa, um cheiro de segurança. E a cada inspiração eu sinto a mentira borbulhar, azeda e metálica, na minha garganta. Estou sentada à mesa da cozinha, observando a luz da manhã refletir na aliança em meu dedo. A aliança que ele me deu há 7 anos, e o peso dela parece ter triplicado da noite para o dia. Este ouro branco, antes um símbolo de promessa e estabilidade, agora é uma algema, um lembrete constante da vida perfeita que estou ativamente destruindo, centímetro por centímetro, sob o véu de uma normalidade sufocante. Meu marido, Carlos, está lendo o jornal na sala. Ouço o farfalhar das páginas, o som mais inocente e familiar do mundo. E a inocência dele é a ponta mais afiada da faca que está cravada nas minhas costas. Nelson. Ele não tem a menor ideia de que, há 6 meses, comecei a afundar em um abismo profissional e pessoal. Um abismo que tinha o nome e o sorriso predador do meu chefe. É preciso que eu diga a verdade, a parte mais íntima e suja dela, para que o peso diminua, mesmo que apenas para mim mesma. Nesta confissão silenciosa e sem testemunhas, eu me envolvi com Daniel, meu chefe direto. Não foi um caso rápido, uma aventura impulsiva de uma noite que se podia varrer para debaixo do tapete da moralidade. Foi uma série de escolhas deliberadas. Uma dança lenta e perigosa que começou com reuniões de trabalho. Tardias avançou para jantares de negócios que nunca terminaram em negócios e culminou em encontros furtivos que me deixaram com uma adrenalina viciante misturada com uma náusea corrosiva de culpa. A traição não é só o ato físico. A traição é a logística. O telefone silencioso no modo avião debaixo do travesseiro à noite. A remoção meticulosa de qualquer perfume que não fosse o meu. O cálculo frio de álibis. É a encenação de intimidade com Carlos, a obrigação de beijá-lo e de me aninhar em seus braços sabendo que minhas memórias mais vívidas da semana pertenciam a outro homem, um homem que eu via diariamente e cujas instruções eu seguia e cuja aprovação eu procurava não só no escritório, mas também nos lençóis de um hotel barato e impessoal no centro da cidade, que cheirava a detergente industrial e a desejo secreto. Esta casa é uma prisão que eu ajudei a construir. Uma estrutura de mentiras mantida por vigas de silêncio. Nós somos o casal modelo na vizinhança. Carlos é o pilar da comunidade estável, dedicado, talvez um pouco previsível, mas previsível de uma forma que sugere segurança eterna. Ninguém imaginaria que a esposa dele, eu, estivesse levando uma vida dupla tão elaborada. No trabalho, sou a gerente de projetos competente, a que entrega resultados, a que mantém a calma sob pressão. A pressão agora não vem dos prazos, mas da possibilidade. A cada piscar de olhos de que Daniel escorregue que um colega veja algo, que eu cometa o erro fatal de esquecer um detalhe, por menor que seja. A tensão é um fio de aço apertado em volta do meu peito. Eu mal respiro fundo. Cada mensagem de texto de Daniel sobre um projeto me faz congelar o sangue nas veias, mesmo que seja inofensiva. Eu a leio 4 vezes, procurando códigos duplos cenedos, algo que Carlos, se ele visse a tela por cima do meu ombro, pudesse interpretar. Ele é um homem simples. Meu marido. Ele confia em mim cegamente. E é essa confiança, essa fé inabalável que me destrói. Se ele fosse um tirano, se ele fosse cruel, talvez a justificação seria mais fácil. Mas ele é bom. Ele é o bom samaritano da história. E eu sou a vilã, autodestrutiva. O que me levou a Daniel? A monotonia, sim, mas é mais profundo do que isso. É a sensação de ser vista, de ser desejada, com uma intensidade que Carlos, na sua estabilidade amorosa, parou de oferecer há anos. Nossa vida sexual torna-se um ritual de conforto. Naldo Peixa. Com Daniel, a energia é elétrica. Ele me trata como um desafio, como um prêmio. O perigo de ser descoberta injeta uma dose de vitalidade na minha existência que eu não sabia que estava perdendo. É uma droga. A traição. O primeiro uso é acidental. O segundo é curioso. O terceiro é uma necessidade desesperada para silenciar o tédio da alma. O ciclo vicioso começou a me consumir fisicamente. Eu durmo mal. Desperto a cada hora, a mente correndo com cenários de desastre. E se Daniel e eu estivermos em um elevador e Carlos aparecer? E se ele ligar para o meu telefone de casa sem querer, pensando que é o número do escritório? Minha pele está pálida. E as olheiras são permanentes, mesmo com quilos de corretivo. Carlos tem notado, claro. Ele me perguntou se estou sobrecarregada com o trabalho. E eu assenti com a cabeça, agradecendo a Deus por ele ter fornecido o álibi perfeito para o meu tormento. O medo maior não é a raiva de Carlos. É a tristeza. É ver a luz se apagar nos olhos dele. O momento em que a realidade da minha mentira o atinge. Eu sei que essa revelação não seria apenas o fim do nosso casamento, mas a destruição da vida que ele cuidadosamente construiu em torno da nossa união. E o amor, Carlos, ou melhor, eu amo a vezes ideia,
de Carlos e o lar que criamos. Mas o desejo por Daniel se tornou uma força elementar, um tsunami que ameaça engolir tudo. Neste momento, a ameaça está mais próxima do que nunca. A empresa de Daniel, ou melhor, nossa empresa, está passando por uma auditoria interna rigorosa. Os e-mails estão sendo monitorados e os telefones corporativos confiscados para checagem de conformidade. Eu e Daniel sempre fomos cuidadosos, usando canais privados para comunicação pessoal. Mas a tensão no escritório é palpável. Se um único e-mail pessoal acidental, um recibo de almoço suspeito, for encontrado em qualquer dos nossos perfis de trabalho, a investigação pode se aprofundar e o profissionalismo dará lugar à curiosidade pessoal. Ontem, durante o almoço, um dos colegas de trabalho, Marco, o especialista em TI com uma boca grande e olhos atentos, fez um comentário que me fez engolir em seco. Marco, em vez de elogiar o desempenho, disse com um sorriso lento: Daniel parece particularmente inspirado pelo trabalho de meu nome, uma química que transcende o seu. Era uma piada, claro, mas o olhar que Marco deu a Daniel, um olhar de conhecimento malicioso, foi o suficiente para me paralisar. Daniel, que é mestre em dissimulação, apenas sorriu e mudou de assunto com a graça de um diplomata. Mas eu senti o calor subindo pelo meu pescoço e tive que me levantar sob o pretexto de buscar água, apenas para me recompor no corredor. Marco sabe de alguma coisa? Ele está apenas especulando? Ou ele viu algo que confirmou suas suspeitas? Esta é a natureza da minha nova realidade. Cada olhar, cada comentário ambíguo é um potencial detonador. A paranoia se tornou o meu segundo instinto. Quando estou no escritório, observo Daniel de longe. Ele tem a mesma confiança arrogante de sempre. Mas noto as rugas mais profundas em sua testa, a maneira como ele evita contato visual prolongado comigo em público. Ele também está sentindo o cerco se fechar. Eu me pergunto se ele se arrepende. Não do envolvimento, né? Acho que não, mas da imprudência. Ele tem uma esposa, também, uma mulher elegante e reservada que aparece nos eventos da empresa e sorri friamente para mim. Talvez sentindo instintivamente a ameaça que eu represento, ou talvez apenas odiando todas as mulheres que trabalham com o marido dela. O pensamento de que eu poderia destruir duas famílias, a dele e a minha May Fast Streamer. O peso da minha duplicidade atinge um pico insuportável no ritual noturno. Carlos e eu estamos deitados na cama, a televisão ligada no volume mínimo. Ele tá com a mão na minha barriga, um gesto automático de carinho que ele repete desde que nos casamos. É um gesto que deveria ser reconfortante, mas em vez disso me faz sentir claustrofobia. Eu me afasto suavemente, dizendo que preciso ir ao banheiro. Lá, no frio do azulejo, eu me encaro no espelho. Quem sou eu agora? A esposa dedicada? Ou a amante impulsiva? Sou apenas uma máscara bem construída, sustentada pela necessidade desesperada de proteger a vida que construí antes da tempestade. Cheira ao amaciante de roupas que só nós usamos. Quando voltei para casa naquela noite, fui direto para o banheiro e coloquei o cachecol na cesta de roupas sujas. Mas ontem, enquanto Carlos estava se vestindo para o trabalho, ele pegou o cachecol que eu achei que estava no fundo da cesta menos e o cheirou. Você tem que colocar mais sabão neste aqui, ele comentou, dobrando-o. Acho que ainda tá com o cheiro do cheiro forte do hotel. Você ficou muito tempo naquele lobby quente do evento, querida. Eu senti meu coração parar. Não era o cheiro do lobby. Era o cheiro do perfume de Daniel, o amadeirado caro que ele usa e que eu, na pressa e no nervosismo do encontro, não percebi que havia impregnado a lã. Eu havia limpado minhas roupas, tomado banho, mas esqueci do cachecol que absorveu tudo. Eu ri, um som agudo e falso que quase rachou minha voz. Dizia, sim, estava muito abafado lá. Deixa que eu lavo de novo quando chegar em casa. Carlos apenas deu de ombros, sem notar a mudança súbita na minha temperatura corporal. Sem perceber o terror que eu estava escondendo atrás daquele sorriso forçado. Ele saiu para o trabalho, e eu fiquei ali segurando o cachecol na mão, o cheiro de Daniel sobreposto ao cheiro de casa, uma prova física, um flagrante olfativo que eu falhei em destruir. Foi um susto pequeno, mundano, mas serviu como uma martelada na minha cabeça. Eu não sou invencível. Posso planejar, posso apagar mensagens, mas não posso controlar todos os vestígios sensoriais. O cheiro é a memória mais poderosa, e se Carlos notar de novo, se ele conectar esse cheiro estranho de hotel a uma série de noites tardias, o castelo de cartas vai desmoronar. O medo da verdade vir à tona não é mais uma possibilidade distante.
É uma contagem regressiva, ativa. Eu tô vivendo no limite, e a cada dia que a verdade permanece oculta, o risco de ser exposta aumenta exponencialmente. Eu sou a minha própria bomba relógio. Tenho que tomar uma decisão séria sobre como proceder com Daniel. Eu deveria cortar todos os laços imediatamente e voltar para a segurança tediosa do meu casamento. Ou o vício na adrenalina e no desejo é forte demais. Eu mal consigo respirar e sei que esta situação não pode continuar. O próximo passo que eu dar, seja para o meu marido ou para o meu chefe, determinará quem eu sou e qual vida será destruída. Eu preciso de um plano. E preciso dele agora, antes que a próxima reunião de trabalho se transforme em uma acusação pública, ou que o cheiro do perfume de Daniel se torne um fantasma permanente na nossa casa. A verdade está no ar e a cada dia que passa, o vento a empurra mais para a porta da frente. Eu tenho que contar o que aconteceu em seguida. Aquele cheiro não era o meu. Não era o dele. Era o cheiro da minha traição materializada, flutuando no ar da sala que construímos juntos. Eu observei, em câmera lenta, Guilherme se aproximar da poltrona. Ele pegou o cachecol, o mesmo que Leo tinha segurado contra o rosto dele, apenas horas antes, em um impulso infantil e possessivo em um canto esquecido do depósito de arquivos da empresa. Guilherme o segurou distraidamente e o trouxe para perto do rosto, num gesto de quem avalia se a peça precisa de lavanderia. Meu coração parou. Literalmente. Senti o sangue drenar dos meus braços, e o ruído da colher batendo na xícara soou como o tiro de largada de um desastre. Eu me preparei para a pergunta, para a ruga de confusão na testa dele que sempre precede a investigação. O que? Eu diria que um colega de trabalho passou por mim e me abraçou, que eu esbarrei em alguém na rua. A mentira era sempre mais frágil quando tinha cheiro. Mas então o universo me deu um alívio cruel e temporário. Ele apenas franziu o nariz, murmurou algo sobre o cheiro de poluição de escritório e jogou o cachecol de volta. Não questionou. Não sentiu o perfume sofisticado e inconfundível de Leo, o perfume que custava o equivalente a uma semana de supermercado. Não conectou. Ainda não. Essa quase descoberta se tornou o novo piso da minha realidade, escorregadio e permanentemente inclinado para o abismo. Não bastava mais ser discreta. Eu precisava ser invisível, anestesiada. O custo logístico da minha vida dupla havia se tornado insustentável. Eu me transformei em uma espiã de tempo integral dentro da minha própria casa, e a guerra estava sendo travada principalmente dentro da palma da minha mão, na tela do meu celular. Tive que comprar um segundo telefone, um dispositivo prepago barato e descartável, que eu apelidei internamente de O Corvo. Este telefone só era ligado em momentos muito específicos, no banheiro do escritório, na hora do almoço em um estacionamento subterrâneo distante, ou quando Guilherme estava no banho e o som do chuveiro abafava qualquer notificação. Eu mantinha o Corvo envolto em um par de meias velhas escondido no fundo de uma gaveta de utensílios de costura que eu nunca usava. A comunicação com Leo no trabalho era uma coreografia de paranoia. Nossas trocas por e-mail profissional eram carregadas de um subtexto cifrado que teria deixado um criptógrafo maluco. O relatório X precisa de mais tempo significava não posso sair hoje à noite. Meu marido está desconfiado. Precisamos revisar o orçamento da conta. Y significava estou sozinha na sala de arquivos. Vem em 5 minutos. Era a prova de que éramos mais espertos que todos, especialmente que Guilherme, e é aí que reside a podridão da minha alma. A vaidade. Eu me sentia inteligente, me sentia viva, me sentia uma personagem de romance de espionagem, e não uma mulher de 30 e poucos anos, casada, com medo de perder tudo por causa de alguns minutos roubados de paixão proibida em salas com ar-condicionado demais. Mas a vida dupla começou a corroer o pilar central, meu casamento. As mentiras exigiam cada vez mais energia mental. Quando Guilherme falava comigo, eu precisava fazer um esforço consciente para registrar suas palavras, porque minha mente estava sempre processando o cronograma de Leo,
ou revisando mentalmente meu histórico de chamadas deletado. Aquele brilho nos olhos de Guilherme, aquele olhar de adoração tranquila que ele sempre me dava menos, começou a ser substituído por um olhar de leve confusão. Depois por uma melancolia discreta. Nossa intimidade física morreu lentamente, sufocada pela minha repulsa a mim mesma. Como eu poderia permitir que ele me tocasse, que ele me amasse com aquela pureza cega, sabendo que eu ainda sentia a pressão da mão de outro homem na minha cintura? Eu inventava dores de cabeça, cansaço extremo. Eram desculpas esfarrapadas que ele aceitava com uma resignação que só aumentava minha culpa. Ele nunca brigava. Ele apenas se afastava, com o ombro levemente curvado. Ia dormir do lado dele da cama, me deixando afogar na solidão que eu mesmo havia construído no espaço entre nós. Eu sei que ele sentiu a ausência. Lembro-me de uma noite em particular. Estávamos jantando macarrão com molho vermelho, e ele estava contando animadamente sobre um projeto que queria começar na varanda. De repente, ele pousou o garfo e me olhou. Não era um olhar acusatório, mas de profunda tristeza. Você está aqui, mas você não está, ele disse. E a frase me acertou como um soco no plexo solar. Usei o nome do meu amante como escudo. Guilherme suspirou, aceitando a desculpa com a complacência de um homem que confiava cegamente. Entendo a pressão, meu amor, mas não deixe que isso te roube de mim, sabe? Eu sinto falta da minha esposa a qual pedido, tão simples e honesto, fez a culpa se transformar em náusea física. Eu era uma ladra. Estava roubando a paz dele, a confiança dele e a nossa vida. Pouco a pouco, dia após dia, embalando os pedaços no cheiro de vetiver de Leo. A relação com Leo também estava evoluindo. E não para melhor. O que começou como uma fuga divertida e intensa, logo se transformou em algo mais complexo e, para mim, assustadoramente controlador. Leo não era um homem de meias palavras nem de meias emoções. Ele era intenso em tudo o que fazia, inclusive em me possuir. Ele começou a exigir mais do meu tempo. As desculpas de horas extras se estenderam de 1 hora para 3. Depois para noites inteiras passadas em hotéis de luxo pagos com o cartão corporativo dele, sob o pretexto de conferências de última hora. Ele me dava presentes caros, joias descritos, mas de valor astronômico que eu tinha que esconder como se fossem contrabando. Os presentes eram um peso, não um mimo. Eles gritavam a história que eu tentava silenciar. Certa vez, Leo começou a questionar por que eu mantinha meu telefone pessoal no silencioso quando estávamos juntos. Ele sabia que Guilherme poderia ligar, mas ele queria dominação total, mesmo em nosso tempo roubado. Desligue esse lixo, ele disse uma noite, jogando meu celular na cama. Você não precisa dele. Quando você está comigo, você é só minha. Ele pertence a outra vida, e eu não quero que ela invada esta bolha. Era isso que ele construía. Um universo paralelo luxuoso e perigoso, onde eu era a única protagonista feminina e ele o diretor. Eu estava perdendo a capacidade de dizer não. O charme dele, misturado à autoridade profissional que ele exercia sobre mim, me paralisava. Eu o temia e o desejava na mesma medida. O ápice dessa escalada de paranoia ocorreu durante o almoço de trabalho. Era uma reunião com investidores externos. Guilherme, por coincidência, tinha o escritório dele na mesma área da cidade e me mandou uma mensagem avisando que passaria para dar um beijo de sorte e, talvez, almoçar rapidamente. O sangue gelou nas minhas veias. Leo estava sentado bem ao meu lado na mesa do restaurante. Tínhamos acabado de trocar olhares cúmplices e maliciosos sobre um comentário sarcástico que ele fez sobre um dos investidores. A química entre nós, sempre à flor da pele, estava ainda mais evidente depois da noite que havíamos passado juntos. Eu tinha exatamente 2 minutos para avisar Leo, disfarçadamente. Puxei meu bloco de notas e rabisquei a frase mais simples e aterrorizante que pude. Meu marido tá vindo. Agora a mudança em Leo foi imediata. Seu rosto se fechou. Ele endireitou a postura, e a malícia desapareceu, substituída pela fria e perfeita máscara de um CEO focado. Ele imediatamente começou a falar alto e em tom muito profissional sobre a entrega do trimestre, direcionando a conversa para longe de mim. Guilherme apareceu na porta do restaurante, sorridente. Aquele sorriso sincero me rasgou por dentro. Ele caminhou até a mesa e, como era seu jeito, estendeu a mão para cumprimentar formalmente Leo. Leo, prazer em revê-lo. Sou Guilherme, marido de Polva. Ele fez uma pausa, procurando meu olhar. Leo apertou a mão de Guilherme com uma firmeza quase dolorosa.
Guilherme, que surpresa agradável. Sua esposa estava sendo absolutamente essencial na finalização deste acordo. Uma profissional de primeira linha, eu diria que a espinha dorsal de todo o nosso departamento, Leo respondeu, usando um tom paternalista e elogioso que era totalmente falso. Ele me tratava no escritório como uma secretária eficiente, não como a amante que ele havia fugido a poucas horas de distância. O terror me inundou. Eu assisti à cena, presa na cadeira. Guilherme estava radiante com os elogios. Ele estava orgulhoso. Eu sei, Guilherme disse, com aquele amor estúpido brilhando nos olhos. Ela é a melhor no que faz. Mas, por favor, não a sobrecarregue demais em Leo. Ela precisa de tempo para mim também. Leo soltou uma risada controlada. A risada do predador que acabou de ser confrontado em seu território. De forma alguma, Guilherme, eu valorizo demais os meus recursos. Mas com este projeto em particular, o sacrifício é necessário. E ela é a única que pode entregar. Ele respondeu. E seus olhos encontraram os meus por uma fração de segundo. Foi um olhar de aviso, um lembrete de que ele me tinha, e que eu precisava continuar jogando o jogo dele. Guilherme ficou por apenas 10 minutos, o suficiente para me dar um beijo rápido na testa menos na frente de Leo, o que me fez sentir como se o toque dele fosse queimar a pele que Leo havia tocado, e ir embora. Quando Guilherme se foi, o silêncio que caiu sobre a mesa de conferência era ensurdecedor. Leo não disse uma palavra até que a porta de vidro se fechou. Então ele se virou para mim e seu sorriso sumiu. Quase pagamos caro pelo seu descuido. Avise-me com antecedência da próxima vez, ou eu mesmo terei que tomar medidas para garantir que essas surpresas não aconteçam. A ameaça estava velada, mas o poder estava claro. Aquele momento não foi um alívio. Foi o ponto de inflexão onde percebi que o segredo não era mais meu e de Leo. O segredo era dele. Eu era uma peça. Eu estava presa. Não apenas pela paixão, mas pelo medo de que ele, na sua arrogância, pudesse estourar o balão. Eu comecei a ter ataques de pânico. Acordava no meio da noite encharcada de suor, convencida de que tinha falado o nome de Leo enquanto dormia. Eu revistava as minhas coisas religiosamente. O medo não era mais abstrato. Era concreto. E então, o grande erro aconteceu. O que levou meu pânico ao nível da insanidade. Estávamos no escritório dele, depois de uma reunião que se estendeu até muito tarde. Havia um envelope grande com documentos confidenciais que eu precisava revisar. Eu estava dobrando apressadamente os papéis para colocá-los na minha pasta de trabalho quando Leo me puxou para um beijo apressado. A tensão era elétrica, mas estávamos exaustos. Ele estava usando um isqueiro de prata muito distinto, gravado com iniciais complexas, um presente de um cliente importante, ele havia me contado. Eu vi o isqueiro cair de sua mesa enquanto ele me segurava. Pega rápido, ele sussurrou. Eu peguei o isqueiro e, no pânico de sair da sala antes que a segurança fizesse a última ronda, eu o guardei no bolso interno da minha bolsa. Eu não o devolvi. Cheguei em casa tarde, exausta e desgrenhada, mas aliviada por ter conseguido inventar uma história plausível sobre um problema de rede que me manteve presa no escritório. Guilherme estava dormindo, mas tinha deixado uma nota doce sobre o balcão. Na manhã seguinte, eu estava esvaziando minha bolsa de trabalho na correria antes de sair de casa. Eu tirei canetas, recibos e então senti o peso frio no bolso forrado de seda. O isqueiro de Leo, a visão daquela peça de prata polida, luxuosa e inconfundível, me paralisou. A gravação era muito específica. Era impossível que pertencesse a mim. Se Guilherme visse aquilo, se ele perguntasse, não haveria desculpa no mundo. Não era um cachecol com um cheiro. Era uma prova irrefutável, tangível e cara. Eu estava prestes a escondê-lo na gaveta de meias lãs do tudo, quando a porta do quarto se abriu. Guilherme, que havia saído cedo para correr, estava parado na porta secando o cabelo com uma toalha. Ele me viu, curvada sobre a bolsa aberta, pálida e segurando algo prateado. O que é isso? Ele perguntou, com a voz ligeiramente tensa pela surpresa. Eu senti a cabeça girar. A pressão do meu sangue despencou. Este era o momento. O isqueiro estava a poucos metros de ser descoberto. O meu mundo estava prestes a ruir, e eu não tinha para onde correr. O abismo se abrira. Eu precisava mentir rápido, com uma convicção que eu nem sequer possuía mais. Eu não podia deixar a verdade vir à tona. Eu tinha que destruí-la. Queimar a prova inca, mas como? Como eu faria Guilherme acreditar que aquele isqueiro, aquele símbolo fálico da traição e do poder de Leo era algo inocente? O tempo se esgotou. Eu estava presa na armadilha da minha própria teia de mentiras. Meu casamento estava por um fio, e o fio estava na mão de um homem que usava isqueiros caríssimos e amava exercer controle. E eu era a única que podia decidir quem eu destruiria a seguir. A pergunta de Guilherme pairava no ar da manhã.
esperando pela resposta que decidiria nosso futuro. A resposta que eu ainda não tinha coragem de dar, nem mesmo para mim mesma. O isqueiro brilhava, um farol de perigo. O que eu faria? Eu tinha que pensar rápido, ou tudo estaria perdido. Eu precisava de um álibi perfeito, mas a minha mente estava em branco. E ele estava olhando para mim, esperando, olhando para mim e para o isqueiro que não era meu, mas que carregava o peso de todos os meus pecados. Que eu digo a ele? OQEU. Invento para salvar minha vida agora. A pior parte de ter construído uma prisão invisível para si mesma é a sensação de que as paredes não são feitas de tijolos, mas de espelhos distorcidos. Não há para onde olhar sem ver minha própria face refletida na vergonha, no medo e, o que é mais corrosivo, na covardia. Aquele calor súbito que sobe do estômago até a garganta não é mais a excitação proibida, e náusea pura a bile da mentira se condensando. Eu cheiro o medo em mim. Não é um cheiro metafórico, or real. O suor frio tem um odor metálico ácido, que eu tento desesperadamente mascarar com perfumes caros e, ironicamente, com um cheiro residual de desinfetante da minha mesa de trabalho, como se a limpeza externa pudesse purificar a sujeira interna. O desenvolvimento dos acontecimentos, desde o momento em que a linha entre a discrição e a imprudência foi borrada por Arthur, meu chefe, tornou-se uma descida sem freios. O charme dele, o mesmo que me seduziu e me fez sentir especial e vista em meio à monotonia do meu casamento com o que antes eram mensagens enigmáticas e apagadas, imediatamente, agora são textos com um tom de posse que beira a negligência, enviados em horários que desafiam a minha capacidade de esconder o celular ou de inventar uma desculpa plausível para a expressão de pânico que se instala no meu rosto ao ver seu nome brilhar na tela. Lembro-me, com uma precisão dolorosa que me atormenta, de um jantar na casa dos pais de Daniel, uma ocasião que já era tensa devido às minhas próprias inseguranças sociais. Estávamos na mesa, sob a luz incômoda do lustre da sala de jantar. Daniel falava sobre o investimento bobo que estava considerando, e meu telefone, convenientemente posicionado debaixo do guardanapo para disfarçar o tremor, vibrou. Não consegui evitar o olhar. A notificação de Arthur não era apenas um oi, era uma foto. O que me salvou foi a rápida e quase cirúrgica ação de deslizar o telefone para o modo avião e enfiar ele no bolso fingindo que estava tossindo. Ele estava testando os limites da minha lealdade e, mais cruelmente, os limites da minha capacidade de dissimulação. Cada cômodo, cada conversa com Daniel, cada objeto que podia servir como evidência, se tornou um inimigo a ser neutralizado. Lavo minhas roupas de trabalho separadamente, imediatamente após chegar em casa, usando um detergente com perfume extremamente forte, o que, ironicamente, atrai a atenção de Daniel. Eu soube que a mentira precisava ser elaborada, densa. É o cheiro do ar-condicionado do escritório, Daniel. Será que ele acredita nas minhas desculpas complexas, ou apenas escolhe me dar o benefício da dúvida porque é a alternativa menos à verdade? É destrutiva demais para ser contemplada? O meu relacionamento com Arthur, nesse estágio, não tem mais nada de paixão. É uma transação de medo e controle. Certa vez, em um happy hour obrigatório da empresa, Arthur fez um brinde. Ele olhou diretamente para mim, levantou a taça de vinho tinto e disse: brindo aquelas pessoas que são mais corajosas do que aparentam. Aquelas que sabem o que querem e vão atrás, não importa o custo pessoal. Todos riram,
pensando que era um discurso motivacional. Mas o olhar dele estava fixo no meu e havia uma malícia fria, um lembrete velado de que ele tinha o poder de expor a minha coragem e o custo pessoal para todos ali. Meu corpo inteiro estremeceu sob o vestido. Eu peguei a taça de água e fingi beber, mas as mãos tremiam tanto que tive medo de derramar. Esse controle psicológico é a pior tortura. Eu perdi a capacidade de relaxar. Quando estou com Daniel, estou fisicamente presente, mas minha mente está em constante auditoria de memória, vasculhando cada minuto da minha interação com Arthur, procurando por falhas de segurança. Eu me peguei digitando o nome de Daniel no Google, buscando artigos sobre sinais de infidelidade para entender o que ele estaria procurando, o que o faria suspeitar. Era uma forma perversa de me preparar para o ataque. O paradoxo é que, quanto mais eu minto para Daniel, mais próximo eu me sinto dele em um nível bizarro. Não a proximidade de intimidade, mas a proximidade da cumplicidade forçada na farsa. Eu observo o padrão das suas rugas de preocupação quando ele fala sobre o trabalho dele. A forma como ele coloca a mão protetoramente na minha coxa quando estamos assistindo TV, e um desespero avassalador me inunda. Eu não quero perdê-lo. Não porque ele seja perfeito, mas porque ele é a minha fundação, a prova de que eu fui, em algum momento, uma pessoa boa e íntegra. Destruir Daniel é destruir a única versão de mim mesma que ainda posso respeitar. O medo se tornou tão físico que afetou minha saúde. Eu não durmo mais de forma profunda. Os cochilos são interrompidos por pesadelos onde Daniel descobre tudo de formas espetaculares e públicas. Meu apetite sumiu e perdi peso rapidamente. Daniel, notando isso, ficou excessivamente carinhoso, o que só piorou minha culpa. Ele começou a cozinhar minhas refeições favoritas, tentando me animar. Você parece exausta, meu amor. O trabalho está muito puxado. Arthur está pegando pesado. A menção do nome de Arthur dita pela boca de Daniel soou como um tiro. Eu tive que controlar o reflexo de engasgar com a comida. Sim, o trabalho. É muita pressão de prazos, eu respondi, com a voz estranhamente aguda. Aquele momento foi o reengajamento da tensão. Era o universo me lembrando que, não importa o quão bem eu achasse que estava escondendo, a minha energia drenada e o meu comportamento errático eram bandeiras vermelhas gigantes. O silêncio de Daniel depois da minha resposta não foi de aceitação, mas de observação. E a observação, eu sei, é o prelúdio da descoberta. A tensão atingiu um pico insustentável na semana passada. Eu estava relativamente calma, pois sempre utilizei um cartão de crédito separado para quaisquer despesas que pudessem remotamente estar ligadas a Arthur presentes, a gasolina extra, o almoço nos dias em que saíamos do escritório. No entanto, eu cometi um erro logístico que só agora percebo ter sido fatal, e que revela a extensão da minha fadiga mental. Essa garrafa de água só é vendida na máquina vending machine Astorisk exclusiva do prédio de escritórios dele, no andar executivo. Daniel estava vasculhando a bolsa que eu havia deixado no chão da sala, procurando por um recibo antigo. Não houve um grito, não houve raiva, apenas uma quietude que era muito mais aterrorizante do que qualquer explosão. Cynthia, ele disse. A voz baixa, controlada, quase entediada. Meu coração estava martelando contra minhas costelas, tentando fugir do meu corpo. Não. Essa deve ser antiga. Por quê, Elvira? Garrafa na mão. O plástico parecia gritar a verdade, porque o selo de preço indica que ela foi comprada com vale-refeição e tem a data de ontem. E esta marca, Cynthia, é aquela que você disse que detestava por causa do sabor metálico. E mais importante, ele parou, levantando os olhos para mim, e o que vi ali não era raiva, mas uma confusão fria e cortante. Essa máquina só existe no seu andar de escritórios. Você disse que estava em uma reunião fora do prédio ontem à tarde até às 7 da noite. A que horas você voltou para o escritório se a reunião durou tanto? Oh, Ari, a garrafa de água, um objeto tão insignificante, tornava-se o fio puxado de um novelo que ameaçava desmanchar toda a tapeçaria da minha vida. Eu não conseguia pensar em uma mentira que cobrisse todas as pontas. Se eu dissesse que a reunião terminou cedo e voltei ao escritório, ele perguntaria por que não o avisei. Se eu dissesse que havia mentido sobre a reunião, ele perguntaria por quê. Eu abri a boca para construir a próxima mentira, a mais elaborada de todas, que envolveria um cliente secreto, um contrato confidencial assinado de última hora e a necessidade de não alarmar o mercado. Mas as palavras ficaram presas, secos e inertes.
Daniel não estava acusando o adultério. Ele estava acusando a mentira e a quebra do padrão. Ele estava me confrontando com a evidência de que a minha linha do tempo era falsa, de que eu havia mentido sobre a minha localização. Esse foi o verdadeiro clímax da minha paranoia. Não a descoberta do quem, mas a prova do onde e do quando eu havia me desviado da rota. Eu comecei, mas minha voz falhou em um sussurro inaudível. Ele esperou. A garrafa de água na mão dele parecia um martelo pronto para desferir o golpe final. Ele não precisou gritar. A calma dele era o meu veredito. Eu só quero saber a verdade sobre onde você estava, Cynthia. Sua exaustão, esse seu nervosismo constante, não é só o trabalho. E se você não pode me contar a verdade sobre algo tão pequeno quanto uma garrafa de água, o que mais você está escondendo? O medo da verdade vir à tona não era mais uma ameaça futura. Era a realidade presente. Eu estava encurralada, com as mãos suadas e a garganta apertada, olhando para o rosto do meu marido, que pela primeira vez parecia ter substituído a confiança cega por uma dolorosa e fria suspeita. Ele não sabia de Arthur, mas sabia que eu havia abandonado a honestidade. E a diferença, naquele momento Peresh Minema, o peso da minha confissão estava na ponta da minha língua, prestes a queimar a ponte que ainda nos ligava. Eu precisava decidir, naquele exato segundo, se eu tentaria uma última e desesperada manobra de mentiras para ganhar tempo, ou se deixaria o castelo de cartas desabar. O silêncio da sala era ensurdecedor, esperando pela minha resposta, que definiria se teríamos um casamento ou apenas escombros. A verdade não estava mais à espreita nas sombras do meu medo. Ela havia explodido na luz da sala de estar, transformando-a em uma zona de detonação. Eu soube no instante em que vi a rigidez cadavérica de Mateus, que o jogo havia terminado e que eu era a perdedora absoluta, sem direito a recursos. Aquele silêncio não era o silêncio de quem procura uma explicação, mas o silêncio de quem já encontrou a resposta mais devastadora e está apenas decidindo a profundidade do meu corte. O ar rarefeito pesava, denso, cheirando a poeira antiga e a perfume de Mateus, um cheiro que eu amava, que agora parecia ser o odor da minha condenação. Ele estava parado ao lado da mesa de centro, não segurando, mas exibindo com a precisão fria de um promotor um pequeno objeto que meu estômago reconheceu antes que meus olhos o fizessem: o pendrive promocional da empresa que eu havia pego emprestado de Bruno, o chefe, para transferir alguns arquivos de trabalho em um dia em que estávamos sozinhos até tarde no escritório. Eu havia prometido devolver no dia seguinte, mas esqueci que ele continha mais do que apenas planilhas. Havia uma pasta renomeada de forma cínica como Relatórios Q3, mas que na realidade guardava fotos de nós dois em uma viagem rápida de fim de semana, que havíamos alegado ser treinamento corporativo para Mateus. Não foi o pendrive em si, mas a maneira como Mateus o segurava, balançando levemente entre o polegar e o indicador, como um peso minúsculo capaz de afundar um navio inteiro. Ele não havia gritado, não havia sequer levantado a voz. Foi essa calma glacial que me quebrou. Eu estava procurando o carregador do meu laptop. Ele começou, e a voz dele era tão neutra, tão desprovida de emoção, que eu sentia a necessidade desesperada de chorar apenas para injetar alguma vida naquela cena mortal. Você o deixou cair atrás da cômoda, perto da nossa cama. Eu achei isso aqui. Eu tentei respirar, mas minha garganta estava fechada por um nó que parecia ter o tamanho de um punho. Eu não conseguia falar. Eu apenas balancei a cabeça em negação. Uma negação automática, covarde e patética, mesmo sabendo que não havia espaço para mentiras naquele momento. Eu abri e ele continuou. E sua voz era um monólogo que dispensava minha participação. No começo eu pensei que era de fato só trabalho, mas então eu via a pasta, aquela que tinha um cadeado digital. Eu me lembrei da senha que você usa para todas as suas bobagens, menos nosso aniversário de noivado. Fui ingênuo de pensar que você usaria essa senha para proteger documentos de trabalho. O pânico era tão intenso que eu senti o calor subindo pelo meu peito, a náusea me atingindo em ondas. Eu senti o chão afundar sob meus pés, e a necessidade de correr, de fugir daquele julgamento silencioso e devastador, era quase incontrolável. Eu devia ter implorado, me atirado aos pés dele. Eu devia ter gritado a verdade na esperança de que o volume do som pudesse de alguma forma amortecer o impacto da traição. Mas eu congelei. Eu era uma estátua de sal, olhando para a destruição de Sodoma e Gomorra, que era o meu casamento. Ele não estava olhando para mim. Ele estava olhando através de mim, para um ponto distante na parede, talvez o futuro que ele acabara de perder. Eu não sabia quem era. Ele sussurrou. E essa foi a primeira nota de dor genuína que perfurou seu escudo de frieza. Eu não queria saber. Eu me disse que era um erro de transferência, uma colega, uma piada de mau gosto. Eu vi as datas, os hotéis, as mensagens de texto que não eram sobre estratégias de mercado. Eu finalmente consegui emitir um som, um guincho patético. Mateus, por favor, eu posso explicar. Não, ele me cortou, o olhar finalmente cravado no meu. Seus olhos eram vidrados, sem lágrimas,
mas carregavam o peso de 1000 anos de desilusão. Você não pode explicar a ausência de caráter. Você não pode explicar por que você me permitiu te tocar, te amar, te planejar um futuro enquanto você estava construindo outro futuro com outro homem. Eu li o nome dele em uma mensagem. Bruno, sexta, 8 horas. O de sempre. Eu não sou burro. Eu sei quem é Bruno. É seu chefe. O ar que eu prendia escapou em um soluço rouco. A verdade, agora solta, era uma criatura viva e feia, rastejando pela nossa sala, sujando cada móvel, cada lembrança. O medo que me consumira por meses era apenas um presságio morno. A realidade era um inferno gelado. Eu comecei a chorar histericamente, uma torrente de lágrimas que não era apenas arrependimento pelo Mateus, mas um luto egoísta pela vida confortável e segura que eu havia destruído com minhas próprias mãos. Eu confessei, tropeçando nas palavras, misturando mentiras antigas com a nova verdade. Eu disse que tinha acabado, que havia sido um erro, que a solidão do escritório, a pressão, a vaidade. Eu tentei usar todos os clichês da mulher infiel, mas as palavras eram ocas, porque a dor dele era real. Mateus deu um passo para trás. O que veio a seguir foi o golpe de misericórdia, a quebra total de qualquer laço restante. Sabe o que é o mais grotesco? Ele perguntou, e agora havia raiva, uma raiva silenciosa e contida que vibrava em seu maxilar. Eu te dei oportunidades. Eu te perguntei, no mês passado, se você estava feliz, se precisávamos de terapia, se havia algo que eu estava fazendo de errado. Eu te dei a chance de me tratar com dignidade e contar a verdade. E você olhou nos meus olhos e me disse que eu era o único homem na sua vida. Eu tentei me aproximar, estender a mão, mas ele recuou como se eu carregasse uma doença contagiosa. Essa rejeição foi mais dolorosa do que qualquer palavra. Dinheiro, nosso futuro e principalmente a mim. A escalada da tensão era sufocante. Eu sabia que estava implorando por perdão que não merecia, mas tentei. Eu amo você, Mateus. Eu me arrependo de tudo. Ele riu, um som seco e terrível. Você ama a segurança que eu ofereço. Você ama a fachada da vida que eu construí para nós. Se você me amasse, você não teria me substituído no seu horário de almoço. E honestamente, ele fez uma pausa, os olhos se fechando por um segundo, como se estivesse suportando uma dor física lancinante. Você nem sequer tem a decência de sentir medo do Bruno te pressionar. Você só tem medo de que eu descubra. Essa é a diferença e é por isso que isso acaba aqui. Eis o clímax, o ponto de não retorno, onde o loop de meses de angústia finalmente se fecha com uma resolução brutal. Mateus não precisou dizer a palavra divórcio. Ela estava suspensa no ar, tão palpável quanto o cheiro da comida queimada que eu esqueci no forno dias atrás, resultado da minha distração constante. Ele caminhou até o armário do corredor e voltou com a mala de viagem que usamos nas nossas férias em Paris. Ele a colocou no chão entre nós. Eu não vou suportar a visão de você aqui, ele declarou. Eu não vou passar a noite na mesma casa que você sabendo o que você fez. E com quem? Eu vou dormir no quarto de hóspedes por enquanto. Você tem até o meio-dia de amanhã para levar o que for estritamente seu. Depois disso, eu mudo as chaves e entro em contato com um advogado. Eu tentei argumentar sobre as crianças, sobre a estabilidade, sobre a possibilidade de terapia, mas ele era irredutível. Aquele não era mais o Mateus gentil e negociador que eu conhecia. Era um homem ferido, que havia erguido uma muralha de aço ao redor de si mesmo. As crianças não merecem viver em um teatro de mentiras, ele respondeu, a voz voltando a ser um sussurro perigoso. Elas merecem um pai inteiro e uma mãe, que, se for para ter uma vida dupla, que a tenha fora deste endereço. Não se preocupe, eu não vou expor a natureza da sua traição imediatamente. Eu vou dizer que perdemos a conexão. Mas se você tentar usar as crianças contra mim, se você tentar me difamar, ou pior, tentar manter seu emprego com Bruno como se nada tivesse acontecido, eu juro por tudo que é sagrado que eu vou usar esse pendrive e cada pedaço de prova que eu tenho para garantir que você perca tudo. A ameaça era real. E pela primeira vez, o medo que senti não era apenas de ser descoberta, mas da aniquilação total. O preço da minha luxúria não era apenas um casamento, mas a perda de minha segurança financeira e social. A grande revelação estava completa. Ele sabia tudo. Ele não apenas sabia, como havia planejado a separação de forma meticulosa, enquanto eu estava paralisada pelo meu próprio remorso. Ele estava um passo à frente. Eu passei as horas seguintes em um estado dissociativo, embalando roupas e objetos pessoais na mala de Paris que agora carregava
o peso de uma humilhação insuportável. Eu não conseguia parar de olhar para a aliança em meu dedo, um símbolo de fidelidade que eu havia tornado uma piada cruel. Finalmente, com as mãos trêmulas, eu a deslizei para fora e a deixei sobre a mesa de cabeceira, ao lado da foto do nosso casamento, virada para baixo. Quando a luz do sol começou a se esvair, eu estava na porta, minha vida inteira compactada em 2 malas e uma bolsa. Olhei para Mateus uma última vez. Ele estava sentado no sofá, olhando para a televisão desligada, parecendo mais velho, mais cansado e completamente estranho. Não havia ódio nos seus olhos. Apenas vazio. Isso era pior que ódio. O ódio implica que ainda existe alguma emoção. O vazio era a prova de que eu o havia matado por dentro. Eu saí. A porta se fechou atrás de mim com um som final, definitivo. A conclusão é rápida e dolorosa. Eu passei a noite em um hotel barato, olhando para o teto, sem conseguir comer ou dormir. Liguei para Bruno, meu chefe, cúmplice da destruição, na manhã seguinte, tremendo. Eu o informei que não poderia ir trabalhar e, de forma vaga, tentei avisá-lo que Mateus havia descoberto alguns problemas e que ele precisava ter cuidado. Bruno, com sua habitual arrogância, apenas riu e disse que Mateus não ousaria fazer nada. Afinal, ele era meu chefe e eu dependia do emprego. Essa foi a última vez que falamos porque a primeira coisa que Mateus fez naquela manhã foi enviar o pendrive e uma carta detalhada para o Departamento de Recursos Humanos da empresa expondo o caso de assédio e a relação antiética entre nós dois, anexando as evidências. No final do dia, recebi um e-mail. Não era de Bruno, era do Araque. Minhas credenciais haviam sido revogadas. Eu estava suspensa, sob investigação, e muito provavelmente seria demitida por conduta inadequada, manchando irrevogavelmente minha reputação profissional. Eu perdi meu marido, minha casa e agora meu futuro financeiro. O medo da verdade vir à tona era o inferno que eu merecia. E a realidade daquela verdade é que ela não veio de forma lenta e gradual. Ela irrompeu como uma erupção vulcânica, incinerando cada pilar da minha vida. Eu estou sozinha, sem ninguém para ligar, sem Mateus para me segurar, e com a certeza de que a aventura fútil e vazia com Bruno foi o preço que paguei pela minha ruína completa. Olho para o meu reflexo no vidro da janela do hotel. Eu não sou mais a esposa segura e satisfeita. Eu sou apenas uma mulher com 2 malas, um futuro incerto e a cicatriz indelével de ter trocado a lealdade por um desejo momentâneo. Não há recomeço fácil, não há redenção rápida. A reconstrução será feita sobre os escombros do que eu mesma destruí. Não espere pelo perdão. Não conte mentiras para proteger a si mesma. Se você está pensando em trair, se a tentação do segredo parece doce, olhe para esta ruína. Este é o preço de um momento de luxúria, e o cheque será pago com anos de solidão e vergonha. A verdade sempre tem um custo, e ele é sempre a perda total. Minha única ação agora é enfrentar a advocacia de Mateus e o desemprego, tentando, de alguma forma, reestabelecer um relacionamento com meus filhos, cujos olhos eu sei verão a dor que causei. Mesmo que não entendam a razão, se você está vivendo uma vida dupla, pare agora. O silêncio da mentira é apenas o prelúdio do barulho da destruição. E o estrondo é ensurdecedor. Não deixe que o medo da confissão seja menor do que o medo da consequência. Conte a verdade, antes que ela se torne sua sentença. Eu não o fiz, e agora estou pagando com a minha vida.